Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou tentar ser breve porque é só uma reflexão, tá? Bem, eu assisti uma série, não te puedes esconder. Você não pode se esconder. Não sei se essa tradução, né? Ela é uma série de televisão, língua espanhola, produzida pela Isla Audiovisual e Telemundo Internacional Studios, né? E foi distribuído pela Netflix. Então tem atores espanhóis e atores mexicanos, tá? Enfim, aí depois que eu assisti essa série, eu me lembrei que eu vi uma série espanhola que também tinha essa dobradinha, né? Só que eram atores espanhóis com atores colombianos. E a história nessa série que eu assisti antes, Perdida, né? Que conta a história de uma filha que foi sequestrada e tal. A história se passa entre a Espanha e a Colômbia. Então tem essas duas séries que eu assisti, né? Perdida e Não Te Puedes Esconder, que tem histórias parecidas, né? É a história de pais, né, que procuram os seus filhos desesperadamente porque foram sequestrados. E no caso, no Perdida é o pai que vai procurar, depois a mãe, e no Depois de Esconder é a mãe sozinha que vai atrás da filha. Então, essas duas. Então, o que me incomodou um pouco nessas duas séries foi que, tanto uma como na outra, né, os países que eram da América Latina são tratados como violentos, corruptos, tudo de ruim. E aí, eu analisando o catálogo da Netflix, eu vi que tem um monte de novelas latinas com o mesmo tema. Que se passa em lugares violentos, tráfico de drogas, a pessoa que quer ser o rei do tráfico, a rainha do pó. É sempre assim, a rainha do tráfico, sempre. Aí sempre colocando, né, a América Latina como violenta, como se fosse um lugar que só tem podridão, só tem corrupção e ponto. É tudo um caos. Isso me incomoda um pouco, porque lógico que a gente não pode fechar os olhos para as nossas feridas, né? As feridas que tem a América Latina. Como no Brasil também, a gente não pode fechar os olhos. Ah, não, o Brasil não tem problema. A gente não pode, senão a gente vai ser alienado, né? Mas a questão é de sempre repetir, reproduzir essa mesma fórmula, mostrando o Brasil como América Latina como um todo, sempre um lugar violento, um lugar onde não existe leis, tá todo mundo comprado, polícia, todo mundo, e a mesma história, né? Então, o que acontece? Vai estereotipando, né? Vai estereotipando, né? A América Latina, cara, e ela é tão rica, tem tantas culturas, sabe? Tem tantas outras coisas para falar bacana e que as pessoas sempre ficam, porque fez sucesso, sempre ficam fazendo histórias de violência,
né? E sempre colocando a América Latina como se fosse, né, como a violência total, assim, né? E você vê aí, então, e aí você vê isso nessas duas séries, você vê isso nas telenovelas que tem na Netflix, que tem um monte que é narcotráfico, o tema é narcotráfico, e também teve um período aqui no Brasil, né, que também um monte de filme que sempre falava de violência, não sei o que, corrupção, papapá, 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 né? Porque fez sucesso e aí só fazendo filme assim. Então é por isso que poxa, eu acho legal quando tem histórias diferentes, né? Por que o Brasil não pode fazer uma história de zumbi? Por que o Brasil não pode fazer uma história de terror? Sabe? E os países da América Latina também, outros países da América Latina, como México, Colômbia, enfim, né? Podem fazer outras histórias também, porque aqui tem também muita gente criativa, tem, né, tem diversas correntes culturais que podem fazer outras histórias. Eu não estou falando de esconder, não estou falando de não mostrar as nossas feridas, mas tentar outras formas, entendeu? Outras formas de mostrar isso, não só essa coisa repetida da estetização da violência. Bem, esse é meu ponto de vista. E aí você vê que também nas produções estrangeiras, né, da Europa e dos Estados Unidos, você vê que também tem essa coisa de sempre colocar os países da América Latina, como também os países da África, sempre colocando, né, como horrorosos, horríveis, e eles são, né, o símbolo da civilização. E sabe, gente, se a gente tem pobreza, aqui, por exemplo, na América Latina, se a gente tem pobreza, se a gente tem desigualdade social, corrupção, essas coisas todas, é porque, de uma certa maneira, né, é a herança, né, dos nossos colonizadores, né? Porque também os nossos colonizadores exploraram pra cacete a gente, pegaram um monte de riqueza, né? Formaram uma elite que tá cagando, né, pro seu país, não tem nenhum projeto de desenvolvimento, nenhum projeto pro povo, só quer roubar, só quer pegar dinheiro, né, explorar. Enfim, então se você parar para pensar, né, desde a história, né, até hoje, do passado e presente, a América Latina, como a África, ela sofre muito com com o método de colonização exploratória, né? Porque a origem de tudo está aí. Então, assim, se você parar para pensar, né, se esses países eles estão bem, se eles têm uma infraestrutura, têm um bem-estar social, é porque eles roubaram muito dos povos, dos outros povos, dos outros países, né? A África ela foi completamente retalhada, né? Pelos europeus, né? E pelos americanos. Então, se você parar para pensar, né? Se se a Europa está mais ou menos, né, tá melhor do que a gente, se os Estados Unidos há controvérsias, está melhor do que a gente, é porque eles exploraram muito,
os países subdesenvolvidos, né? A América Latina, a, uns países da Ásia, a África, né? Então, assim, é uma coisa complicada, né? Então a gente precisa também entender, né? Aí depois os países ricos, eu estou fugindo um pouco, né? Mas assim, eu fico meio chateado com isso. É sempre colocar essa visão ruim, né, da América Latina, como se fosse, se a gente fosse, como se a gente fosse sempre corruptível e tal, e os países desenvolvidos da Europa, Estados Unidos são certinhos, lá tudo funciona, né? Mas, bom, por que que funciona? Por que que eles têm dinheiro? É porque pegaram da gente. É essa que é a verdade. E graças a eles formaram uma elite escrota, local, escrota, que só quer saber também de pegar o bom e deixar o povo na merda. Essa que é a verdade, entendeu? É por isso que tem essa explosão aí de violência na América Latina ou na África, por causa disso. É tudo culpa da colonização. E se eles estão bem, é por causa da desgraça dos países subdesenvolvidos. Entendeu? É isso que eles também não colocam muito, entendeu? E aí é por isso que a gente questionar, né? Pô, tudo bem, o nosso país, né? Eu, no caso, o Brasil, né, que eu vivo, tá, ele tem problemas, né? Ele tem corrupção, tem injustiça, mas não é só isso, né? De repente, você pode escrever outras coisas também, do que só violência, corrupção, gente sofrendo, né? né? Aqui tem muita gente criativa que pode fazer outros tipos de histórias, né? Então é só isso que eu gostaria de só fazer uma reflexão, né? De como sempre é repetitivo isso, né? Sempre colocar os países subdesenvolvidos, a América Latina, a África, sempre como um lugar sem lei, um lugar que é um caos. E, sabe, tem, tem suas verdades, né? A América Latina tem os seus defeitos, mas não é só isso, né? Como também a África não é só miséria, né? Então a gente sempre precisa questionar, né? Porque às vezes vão incutindo mensagens na gente e aí a gente vai até sempre, eu vou sair daqui, eu vou embora, né? E muitas vezes você vai para fora, esculachado lá fora, te deportam, entendeu? Aí colocam você como até criminoso só porque quer ir lá. Você quer roubar o meu lugar. Mas se você parar bem, né, a pessoa que mora, é o que o pessoal lá fala na Europa, né, que os imigrantes querem tomar o lugar deles, né? Mas se você parar para pensar, quanto o país dessas pessoas que falam isso roubaram pra cacete, né, dos outros países, e é por isso que eles estão na merda, né? Por isso que estão em guerra, é por isso que estão morrendo de fome e estão realmente fugindo para fugir da miséria, né? Então é muito complexo. Eu acho que talvez se os países ricos tivessem maior consciência, né, do roubo que eles fizeram, né? E aí
E aí eu acho que, de repente, o mundo poderia ser mais justo, né? E aí não ia ter tantos imigrantes fugindo, né? Bem, não sei, essa é a minha opinião, tá? Eu posso, eu posso estar falando besteira, né? Podem deixar aí quem quiser comentar, quem tiver paciência de assistir o vídeo, comenta. Eu tô sempre aberto a crescer, mas eu falei o que eu penso. Tchau.